filho esmagou e o fez por mim do amargo fel beber. Mateus, capítulo 5, dos versos 21 a 26. Faremos a leitura. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar, ou melhor, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Amém. Até aí, meus amados. Como esse texto ele tem uma aplicabilidade imensa na nossa sociedade, no nosso tempo hoje. Como esse texto essas palavras foram ditas por Jesus há 2000 anos, até hoje ressoam e parecem muito atuais para a gente hoje. Jesus aqui, ele está explicando aos seus ouvintes, ou dizendo àquela multidão que estava junto com ele ali naquelas montanhas da Galileia, que existia uma interpretação errada do sexto mandamento, que dizia, ou diz, não matarás. Existia uma interpretação equivocada. As pessoas não estavam considerando o que Deus quis que elas considerassem para esse mandamento. Jesus está explicando que muitos deles haviam se perdido no meio do caminho dessa longa jornada, como se tivessem parado somente na última estação, e considerando que somente o assassinato em si, somente o derramamento de sangue humano, ou que de fato a gente pode chamar hoje de puxar o gatilho, só isso representava a quebra do sexto mandamento. Mas Jesus corrige essa interpretação e fala, não. Esse pecado nasce muito antes dos nossos corações. Eu até me ouvi aqui agora, nasce, eu já virei um gaúcho, eu não falo nem mais nice, né? O pessoal que está chegando agora do Rio aí, até sente a diferença. Jesus está entrando em confronto com os mestres da sua época. Ele indica que o problema, ele é muito anterior. A raiz do problema está em nossos corações, meus amados. Esse problema, que é o nosso coração, ele está cheio de ódio, ele está cheio de ira, está cheio de amargura. No fim, ele está cheio de pecado. E é dessa fonte que nascem todos os problemas. É isso que Jesus indica. E é sobre isso que eu gostaria de refletir hoje. Pô, Rafa, obrigado. Seu galardão vai ser enorme no céu. No momento em que o ser humano, Jesus diz, dá lugar a pensamentos e palavras, nesse momento, ele já assassinou no seu coração. Que ensino tremendo. Que palavras que causam um certo tremor e temor em nossos corações. No nosso tempo, um tempo de ódio, um tempo de ira gratuita, num tempo de cancelamentos na internet, no tempo de palavras obscenas, em um tempo em que temos uma polarização tremenda, tanto política quanto ideológica, meus amados, parece que essa mensagem, ela perdeu lugar na boca das pessoas. E algumas pessoas, alguns irmãos, vão dizer cristãos, eles não têm nenhum pudor antes de xingar, antes de amaldiçoar, antes de desejar o mal a outra pessoa. E o que Jesus está trazendo aqui à tona é o fato de que isso também vai contra a vontade de Deus. O simples desejar, o simples falar, não é tão simples assim. Não é algo banal, não é algo que pode ser deixado de lado. E que isso tem consequências terríveis. Eu gostaria de refletir sobre todos esses questionamentos com os irmãos hoje, mas antes, eu gostaria de tentar entender só um pouco melhor a estrutura do Sermão do Monte, porque os mais velhos vão lembrar, eu não sei se todos, mas
da caixinha de promessas. Eu que chamo o local da oferta de gasofilácio, eu lembro de um estojinho de couro que tinham vários papeizinhos com versículos coloridos. A minha mãe tirava todo dia um e a gente lia aquele ali, e era legal porque a gente conseguia decorar os versículos. Os mais modernos, eles vão lembrar, eles recebem o versículo do dia, do app, Glorify, o pessoal que está mais conectado hoje em dia. Nada de errado quanto a isso, meus amados. Na verdade, é muito bom, nós temos contato diário, o Espírito Santo fala conosco através dessas ferramentas. Mas a verdade é que quando a gente analisa um versículo fora do seu contexto, fora da sua estrutura literária, fora do seu contexto histórico, sem linká-lo com passagens que falam sobre o mesmo tema, a gente pode perder alguma coisa. Normalmente nós não temos a capacidade de, só em um versículo, trazer tudo que vem junto. E estudar a estrutura do Sermão do Monte ajuda a gente a entender isso. Percebam comigo e acompanhem nas Bíblias de vocês. O Sermão do Monte, ele é dividido em 3 capítulos, no 5, 6 e 7 de Mateus. Nós começamos no capítulo 5, e Jesus inicia pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças e a parte sobre ser sal e luz do mundo funcionam como se fosse uma introdução ao Sermão do Monte, como se fosse uma pincelada, uma pitada de tudo que viria depois. Não sei se alguém chegou a assistir a série The Chosen, e é interessante essa parte, eles representaram bem que Jesus chama Mateus, e Mateus fica assistindo Jesus, e Jesus está tentando escolher a ordem correta das palavras do sermão. O diretor fez isso porque realmente, quando você pega a estrutura do Sermão do Monte, quando você pega o esboço do Sermão do Monte, ele é muito bem pensado. Foram gastas muitas horas ali para poder pensar naquela ordem. Existe um ritmo, existe uma forma como os temas se ligam e se repetem. De fato, Jesus deve ter gasto um bom tempo preparando esse sermão. Então, do verso 1 até o verso 16, Jesus introduz. Ele fala das bem-aventuranças, fala de ser sal e luz, só que isso é como se fosse uma introdução a tudo que vem depois. E no verso 17, que o pastor Emerson expôs na semana passada, Jesus começa a parte central do sermão, o bojo do seu sermão. E ele começa no verso 17, e isso é importante, afirmando que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir a lei. E no 18, ele fala, olha, nada da lei vai passar sem que se cumpra. E aí um leitor desatento, ele pode sacar o versículo 21 da caixinha de promessas e achar que Jesus está se contradizendo. Mas aqui no versículo 21 ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, lhes digo. Será que ele está corrigindo o Antigo Testamento? Será que ele está corrigindo algum profeta? Alguém desatento poderia pensar dessa forma. Na verdade, não. Como disse no início, Jesus está corrigindo a interpretação errada dos líderes de sua época. Jesus não está dando um novo mandamento aqui. Jesus não está fazendo uma inserção ou uma correção do Antigo Testamento. Ele está interpretando corretamente aquilo que foi dito pelos profetas. Acompanhe comigo a leitura dos versos 19, 20 e 21, e a gente consegue perceber isso claramente. Diz assim, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Percebam que o verso 21 em que ele corrige, ele sucede o verso 20 em que ele critica os fariseus. E Jesus não faz isso somente uma vez, ele faz isso 6 vezes. Versos 21, 27, 31, 33, 37 e 43. Jesus fala sobre o adultério, fala sobre o divórcio, fala sobre a mentira, fala sobre o juramento, fala sobre amar o inimigo, e ele corrige as interpretações erradas, e obviamente que ele não é exaustivo, ele não corrige todas as interpretações erradas da sua época, mas escolhe temas de maior relevância, e faz isso por 6 vezes. Não vou dar spoiler, porque serão as próximas 5 mensagens, a gente fechar esse bloco das 6 correções que Jesus faz da teologia da sua época. Mas, tendo isso em mente, tendo essa estrutura um pouco mais desenhada na nossa cabeça, de que dos versos 1 ao 16 é uma introdução, que no verso 17 Jesus diz que veio cumprir a lei, e que no verso 21 ele não está corrigindo o Antigo Testamento, mas sim corrigindo a interpretação errada da sua época, é mais fácil entender o texto que nós lemos hoje.
verso a verso, vamos para o 21 e o 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sem dúvidas, meus amados, o sexto mandamento ele era muito conhecido de todos os ouvintes de Jesus naquele momento. Todo mundo conhecia. Não matarás. Um mandamento expresso na forma negativa, com uma proibição explícita de não matar, de não tirar a vida de alguém. E esse pecado é um pecado com um longo histórico dentro de Israel e fora. Se os irmãos lembrarem, ainda em Gênesis 4, o primeiro crime da Bíblia, o primeiro pecado após a saída do Éden, que a Bíblia relata, é justamente o homicídio de Abel por seu irmão Caim, por seu irmão mais velho. Então aqui Jesus não está inserindo nenhum mandamento novo, não está colocando nenhuma doutrina nova em jogo. Mas os escribas e fariseus da época de Jesus, os líderes religiosos daquela época, eles estavam com certeza diminuindo o alcance desse mandamento, tornando esse mandamento algo extremamente legalista, algo extremamente ligado à letra da lei, e não ao coração daqueles que escutavam esse mandamento. Na interpretação deles, se eles pudessem se esquivar da culpa de ter puxado o gatilho, eles estavam livres da quebra do mandamento. E Jesus discorda exatamente desse ponto deles. Jesus vai muito mais fundo. O que Jesus diz é que qualquer pensamento ou palavra, além dos atos em si, se eu faço isso de forma odiosa, se eu faço isso com ira, se eu faço isso para ofender o meu irmão, nesse momento eu já quebrei o sexto mandamento. Nesse momento, aos olhos de Deus e aos olhos da teologia do Sermão do Monte, aos olhos da ética divina, eu já me tornei um assassino, mesmo antes de puxar o gatilho. Isso tem uma extensão tremenda, meus amados, sobre todo o nosso comportamento e sobre todo o nosso estilo de vida. Jesus corrige essa compreensão legalista dos religiosos de sua época, ensinando que um coração irado e palavras de insulto talvez não causem um homicídio de fato ou de primeira. Mas, diante da ética de Deus, eles são os sintomas. Eles são aquilo que primeiro aparece quando o nosso coração quer destruir alguém. Quando o nosso coração quer acabar com a existência de alguém. Quando esse assassinato nasce em nosso coração, a primeira semente que aparece, ou a primeira flor que aparece, é a ira. A segunda são os insultos. Mas a semente é exatamente a mesma. E para Deus, nesse momento, nós já quebramos o mandamento. A ira, o insulto, na verdade, são apenas sintomas de um mal muito maior. E esse tipo de comportamento nos torna, diante de Deus, culpados como um homicida. Mas não diante de um tribunal humano, porque, na verdade, nenhum ser humano vai conseguir ler a nossa mente ou vai conseguir sondar o nosso coração. Mas diante daquele tribunal que nós deveríamos temer e tremer, que é o tribunal divino, que é o tribunal que acontecerá quando tudo se acabar, quando o Senhor nos chamar, ou quando nós morrermos e o Senhor julgar todas as pessoas, nesse tribunal, ofensas, ira, raiva, ódio e assassinato equivalem exatamente à mesma coisa. Então, diante da gravidade desse cenário, meus amados, o que fazer? O que o Novo Testamento nos ensina acerca dessa problemática? Primeiramente, olhando para o Sermão do Monte, nós já encontramos algumas respostas. Nas mensagens que antecederam a mensagem de hoje, nós percebemos que Jesus corrobora ou diz que a pessoa é feliz ou bem-aventurada quando ela é uma pacificadora. Alguém é bem-aventurado quando é manso. Alguém é bem-aventurado quando é misericordioso. Os crentes são bem-aventurados quando eles são perseguidos por causa da justiça. O próprio Sermão do Monte já começa a nos indicar um caminho a seguir. Um caminho que foge dessa ira, que foge desse legalismo de achar que eu só peco contra o meu irmão quando eu de fato faço alguma coisa. Quando na verdade Deus analisa o nosso coração e sonda o nosso coração. Mas não só o Sermão do Monte nos ensina isso, meus amados. Eu convido a todos a abrirem as Bíblias em Tiago, no capítulo 4, nos versos de 1 a 3. Carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Capítulo 4,
versos de 1 a 3, Tiago faz um diagnóstico certeiro do problema. Diz o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Meus amados, esse texto ele é precioso porque ele nos indica a fonte do problema. Tiago aqui, ele é cirúrgico. A fonte do problema não é a opressão de classes. A fonte do problema não é a doutrinação que acontece nas escolas. A fonte do problema não é a falta de educação de filhos, ou a má educação que as escolas ou os pais dão para os filhos, por mais que tudo isso que eu tenha falado contribua para isso. Mas a razão primeira para todo esse mal que está na humanidade, para todo o ódio que nós sentimos nos nossos corações, pelos nossos irmãos, às vezes pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, e sejamos sinceros, todos nós já passamos por isso. A razão disso é o pecado que está dentro de nós. A nossa sociedade é uma sociedade completamente materialista, ela vai dar inúmeras soluções de fatores externos, vai nos oferecer inúmeras ideologias, inúmeras formas de pensarmos nesse problema, tirando Deus do problema. Mas na verdade Deus está falando: olha, o problema todo é o pecado. A ira que há no coração de vocês, a raiva que há no coração de vocês, o ódio que há no coração de vocês é culpa do pecado. Eu faço um convite, meus amados, à reflexão. Quem de nós aqui já não desejou o mal ou não desejou a morte de alguém? Sejam sinceros consigo mesmo, não precisa levantar a mão nem falar nada, mas quem já tomou uma fechada aqui no trânsito e ficou com muita raiva? Quem aqui já não desejou algo muito ruim para um bandido que aparece na televisão? Quem aqui já não desejou ou sentiu algo muito ruim por um chefe insuportável? Talvez um parente chato, talvez um político, um prefeito, um governador, um presidente. Meus amados, isso nos mostra o tamanho da nossa doença. Isso nos mostra o tamanho e a amplitude do nosso pecado. E aqui nós falamos de entes públicos, de pessoas que estão distantes, mas quem aqui, quando o filho fez uma pirraça, não sentiu o coração arder de raiva? Não contra o pecado, mas contra a pessoa. Não como um pai educador, mas por ter o seu orgulho ofendido, porque o meu filho não pode fazer esse tipo de coisa. Meus amados, em inúmeras situações nós somos tentados à ira, nós somos tentados a quebrar o 6º mandamento. E diante da ética de Deus, é exatamente a mesma coisa. É isso que o Tiago nos ensina. O fato, meus amados, é que por inúmeras vezes, por conta da dureza do nosso coração, pela nossa falta de mansidão, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de misericórdia, nós damos lugar à ira em nossos corações. E a realidade bíblica é que dar lugar a essa ira egoísta e assassina nos coloca em pecado. Era isso que aqueles escribas, aqueles fariseus estavam negligenciando. E era isso que Jesus queria corrigir. Eles que tanto se gabavam do seu comportamento correto, que diziam para os publicanos: olha Deus, que bom que eu não sou igual a essa pessoa, que bom que eu cumpro todos esses mandamentos, e acreditavam que poderiam se auto-justificar com esse estilo de vida. Eles escutam de Jesus: olha, para mim nada adianta um proceder externo. Como é que está o seu coração? Jesus, em uma passagem bastante marcante, ele vira para aqueles fariseus e fala: olha, vocês parecem sepulcros caiados, uma cova bonitinha, ornamentada, pintadinha de branco, com uma florzinha em cima, mas por dentro estão podres. Essa é a reflexão que Deus nos chama a fazer hoje. Uma forma externa de adoração, ela não vale se o meu coração está completamente longe do Senhor. Chegaremos nesse ponto. O que Jesus está dizendo é: vocês entenderam tudo errado. Eu não quero um proceder externo, eu não quero uma forma litúrgica, eu não quero
que vocês entreguem bens, tempo, talentos, se vocês não me entregarem o seu coração. Mas era interessante que Jesus não trata somente de sentimentos. Jesus também trata de palavras, de frases, de insultos que nós muitas vezes proferimos aos nossos irmãos. E aqui nós temos duas palavras que nós não sabemos muito bem o significado. Na verdade, nós sabemos o campo semântico, mas não sabemos a tradução exata. Primeiro a palavra raká, que aparece na primeira parte do versículo 22, e logo após a palavra moré. Mas é como se fosse raká, eu estivesse insultando alguém de cabeça oca, alguém que não tem muito juízo. E o moré é como se eu estivesse falando de alguém, olha, você é um patife, você é um sem vergonha, você é um renegado por Deus. Um traço até teológico dentro da cultura israelita. O que Jesus está dizendo é que os insultos, eles estão no mesmo nível de pecado da ira e do assassinato. Obviamente as consequências são diferentes, mas no julgamento que Deus faz no nosso coração, são exatamente a mesma coisa. É fácil perceber que Jesus está estendendo a punição do sexto mandamento, não só ao que nós sentimos, mas também ao que nós falamos. Eu acho que, se eu falar, todo mundo vai completar, porque a boca fala que o coração está cheio. Todos nós sabemos disso, meus amados. Nesse caso, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de assassinato. Percebam que, diante de Deus, os atos são julgados, mas Deus esquadrinha até o fundo do nosso coração. Lembrem-se do Salmo 139, escrito há 1000 anos antes de Jesus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar e o meu caminhar. E ainda a palavra não me chegou à boca. E o Senhor conhece todas elas. Esse é o Deus que nos esquadrinha. Esse é o Deus que nos sonda. O bem-aventurado, meus amados, e esse é o belo do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, ele nos mostra uma situação, nós ficamos quase que desesperados e falamos, como que eu vou cumprir isso? E Jesus vem, a partir do momento em que Jesus oferece a graça gratuitamente, oferece o Espírito Santo para habitar em nossas vidas, ele nos garante que esse trabalho do Espírito Santo, ele vai iniciar, ele vai nos regenerar, ele vai nos santificar. O bem-aventurado que entra no reino dos céus, sabe que precisa se servir ao Criador de todas as coisas, com todo o seu coração, não só com atitudes externas de adoração, e pedir a Deus, a cada dia, para que Deus o sonde, assim como Davi pediu, para que o mude, para que o transforme, e a cada vez que esse pecador percebe que há algo a ser melhorado, ele caminha na direção de Deus, ele caminha na direção do Senhor. E aqui nesse ponto, talvez alguns podem estar pensando, até porque nós lemos textos dentro da liturgia do culto com relação a isso, e se fazendo uma pergunta, mas será que todo tipo de ira é reprovável diante de Deus? Será que todo tipo de correção é reprovável? Porque inúmeras vezes Paulo, Jesus também uma vez, chama outras pessoas de tolo. Mas nós temos que prestar bem atenção. E como eu disse, o contexto faz toda a diferença quando nós analisamos isso. Certamente Apocalipse nos mostra uma ira santa de Deus. Mas a ira de Deus, ela é sempre justa. Ela é ausente de pecado. Não há egoísmo, não há vaidade, não há raiva na ira de Deus. A ira de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita. E sim, é possível em alguns momentos nós mortais sentimos essa ira. Lutero descreve bem. Ele diz: essa ira, que ele chama de ira santa, vou colocar entre aspas, não deseja mal algum a ninguém. Ela é simpática para com a pessoa, mas muito hostil para com o pecado. Não é difícil nós percebermos que a referência que Jesus faz aqui, entre os versos 21 e 26, é o que nós poderíamos chamar de uma ira odiosa, de uma ira com vaidade, de uma ira da vingança, uma ira que eu me coloco no centro. Eu não poderia dizer que toda ira é pecado, até porque Jesus expulsou aqueles mercadores do templo
com um chicote, uma semana antes de sua crucificação. Jesus não pecou ali. Jesus expôs a ira santa de Deus, a ira do Pai que via a sua casa, o seu templo, a sua habitação sendo transformada num covil de salteadores. Essa era a ira de Jesus, uma ira pura. Mas, ao mesmo tempo que uma semana antes Jesus expulsa aqueles comerciantes do templo, enquanto ele é insultado, crucificado, cuspido, ele ora pelos seus assassinos e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Percebam a diferença. Jesus em nenhum momento despeja a sua ira de maneira a se beneficiar dela. Jesus vive momentos de ira pensando na pureza do Pai, buscando e defendendo a santidade de Deus. Percebam como a diferença é gritante. Caminhando no texto, chegamos nos versos 23, 24, 25 e 26. Convido a todos a acompanhar a leitura desses 4 versículos. Dizem assim, Mateus 5, 23, 24, 25 e 26. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Jesus aqui dá 2 exemplos, um religioso e um jurídico. No verso 23, a referência é a um irmão. No verso 25, a referência é a um adversário ou um inimigo, em algumas versões. Mas a lição básica de Jesus aqui é a mesma nos 2 exemplos. Tenham pressa ao reconciliar-se. A reconciliação necessita ser algo urgente. Esse é o recado de Jesus. Nos debruçando sobre a primeira das figuras, nós vemos um desenho muito interessante. Jesus, ele é bastante radical com seus ouvintes, porque ele fala o seguinte, e pensem comigo, o Sermão do Monte, ele foi feito lembram-se? No Mar da Galileia, nas montanhas ao redor, aproximadamente 120 quilômetros de Jerusalém. Jesus está dizendo para aqueles ouvintes que eram do norte do país, olha, se você estiver em Jerusalém, apresentando a sua oferta, depois de 3 dias de viagem a pé, com toda a sua família, depois de todo um ritual de purificação cerimonial, em que você não pode fazer sexo, não pode tomar bebida alcoólica forte, você não pode tocar no morto, você não pode comer animais impuros. Depois de tudo isso, você chegou no templo em Jerusalém, pegou o seu dinheiro, os seus denários romanos, trocou pela moeda do templo, comprou um animal, e esse animal não poderia ter nenhum defeito, apresentou esse animal ao sacerdote, ele avaliou esse animal e disse, ok, serve para o sacrifício. Você entra no átrio do templo, espera a sua vez, é levado até a ponta do altar, na ponta do altar o sacerdote levanta a faca para degolar o seu animal, e você se lembra que pecou contra o seu irmão. O que Jesus fala? Para, volta, resolve a sua pendência, depois você sacrifica. Olha como isso é radical. Não era algo simples. Jesus aqui, ele realmente fala, eu não desejo nenhum tipo de adoração externa que esconda um pecado que conscientemente você sabe que você está cometendo. E parece que nós nos assustamos quando ouvimos isso, mas isso não é algo novo na Bíblia. Lembrem comigo de Saul. Deus dá uma ordem direta a Saul. Saul, destrua os amalequitas. Não sobra nada, nenhum animal. Deus podia ter mandado fogo do céu, assim como ele mandou em Sodoma e Gomorra, mas Deus escolheu utilizar o povo de Israel para poder realizar o seu juízo. Saul vai, destrói os amalequitas, mas ele mantém uma coisa, os animais. Obviamente os animais significavam dinheiro naquela época, recurso, alimentos. Quando Samuel chega, Samuel, que era o profeta, fala, Saul, por que eu escuto um mugido de vacas e de bois e o relinchar de cavalos? Resposta de Saul, não, Samuel, eu vou fazer um grande sacrifício a Deus. Samuel olha para ele e dá aquela resposta que a gente escuta bem quando é criança. Antes é melhor
obedecer do que sacrificar. Nesse momento, Samuel diz para Saul a pior sentença que Saul poderia escutar. Nesse momento, o Senhor retirou o reino de você, está dando para outro. O pecado de Saul era achar que ele poderia desobedecer a Deus e, através de formas externas de adoração, sem um coração contrito e arrependido, poderia agradar a Deus. Samuel vira para ele e fala: olha, isso não faz sentido nenhum. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua oferta, Deus não quer o seu tempo, ou pelo menos Ele não quer sem o seu coração. Porque o Dr. Martin Lloyd Jones, no seu comentário ao Sermão do Monte, ele fala uma coisa muito interessante. Nós corremos um risco muito grande aqui, e o risco é nós acharmos que formas externas de adoração vão cobrir o nosso pecado. E esse era o exato problema dos fariseus e escribas da época de Jesus. Às vezes nós falamos assim: ah, não, eu me iro com facilidade, eu xingo meu irmão, mas estou sempre na igreja lá, eu sempre ensaio no horário, eu chego mais cedo, né? Esse mês até dei uma oferta maior, então Deus me ama. Amados, Deus nos ama, isso é verdade. Mas Deus não espera de nós formas externas de adoração, ou melhor, Deus não aceita as nossas formas externas de adoração sem um coração contrito e compungido. Abram as Bíblias em Isaías, no capítulo 1, versículo 13. Vou fazer a leitura desse texto. São apenas 3 versículos. Isaías, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Esses versos nos mostram essa realidade terrível, que muitas das vezes nós, como seres humanos, acreditamos que estamos fazendo algo para Deus, quando na verdade Deus nunca pediu nada mais, nada menos do que o nosso coração. Diz assim, Isaías, das primeiras profecias, um dos primeiros alertas que Isaías dá ao povo: não me tragam ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Olha o que Deus fala no verso 15, através de Isaías: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Meus amados, Jesus não está trazendo nenhum conceito novo. Isso está bem expresso no Antigo Testamento. Deus requer de nós, sim, muitas das vezes, o nosso tempo, os nossos talentos, tudo que nós podemos oferecer a Ele, porque tudo é dele. A nossa vida, os nossos recursos, nada é nosso, tudo é dele. Mas antes de tudo, o Sermão do Monte nos avisa: olha, antes de adorar a Deus, tenha pressa em se reconciliar com Deus e com seu irmão. Não adore a Deus antes de se reconciliar com seu irmão, porque Deus deixa claro no Antigo Testamento que formas externas, liturgias vazias, não agradam a Deus. E Ele rejeita as orações do seu próprio povo, realizadas dentro do seu próprio templo em Israel. Esse é o caso de Isaías 1, dos versículos 13 até o versículo 15. Ao lembrar disso, meus amados, o que Jesus quer nos ensinar? A necessidade de reconciliação, ela é urgente, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. E a Bíblia trata disso o tempo inteiro. Jesus, ele dá inúmeras metáforas sobre o reino de Deus. Ele fala: olha, o reino de Deus, ele é comparado a um homem que, sabendo que existia um tesouro num terreno, ele vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou aquele terreno, ele cavou e achou aquele tesouro. O reino de Deus é como uma viúva que não tinha dinheiro, ela perdeu uma moeda, e ela revira a casa atrás daquela moeda. O reino de Deus, ele é como 10 noivas, em que 5 passam a noite acordada esperando seu noivo, e que 5 não passam a noite acordada e perdem a oportunidade de estar com o seu noivo. Ou seja, a todo momento, Jesus nos diz: é urgente a necessidade de reconciliação,
De fato, primeiro a reconciliação com Deus, através do sacrifício de Jesus, mas também a reconciliação com nossos irmãos. E Jesus deixa bem claro de que a adoração externa, atos de adoração, não surtirão efeito, ou não serão aceitos por Deus, enquanto nós conscientemente negarmos os problemas que nós temos com Deus e com os nossos irmãos. Isso é muito sério, isso é muito grave. Na segunda figura, o cenário muda, e é o cenário de um tribunal. A intenção também é salientar quão urgente é essa necessidade de reconciliação. E aqui nós temos um contexto em que praticamente todas as pessoas ali iriam entender também. Provavelmente um tribunal romano, mas um tribunal judaico, isso também poderia acontecer, estava previsto lá no Antigo Testamento, que era a prisão por dívida. Alguém devia muito dinheiro a outra pessoa, a pessoa que era devedora era presa até que alguém pagasse pela dívida, ou em último caso, na antiguidade, algumas pessoas eram vendidas como escravas para que a dívida fosse saldada. Então era uma figura conhecida de todo mundo ali. O que Jesus está dizendo aqui, e sem alegorias, é simples. Olha, tenha pressa. Assim como você teria pressa se alguém que você deve fosse te levar até o juiz, e você teria pressa para pagar, para não ser preso, essa mesma pressa tenha ao se reconciliar com seu irmão, que você sabe que o ofendeu. E aqui é interessante porque no verso 23, Jesus diz que a ofensa é contra um irmão. No verso 25, ele diz que a ofensa ou a dívida é contra um adversário. Uma palavra que também pode ser traduzida ou transliterada como inimigo. Ou seja, Jesus não está falando só dos irmãos em Cristo. Jesus não está falando somente daquelas pessoas que nós gostamos. Jesus não está falando somente da igreja ou da família. Jesus está abrangendo todas as pessoas, inclusive aquelas que são difíceis de engolir, são difíceis de descer, mas que quando nós ofendemos conscientemente, quando nós lesamos conscientemente e sabemos disso, antes de adorar a Deus, temos que nos acertar com essa pessoa. Como isso é difícil, como isso é um padrão elevado, mas esse é o padrão do reino dos céus. É a isso que Jesus nos convida. É a viver dessa forma que o Sermão do Monte nos convida. As bem-aventuranças, elas nos indicam exatamente esse caminho. Amados, ao chegar no final dessa reflexão, já passando por todos os versículos, nós precisamos ter em mente que o homicídio, ele é um crime horrível, de fato. E ele nos choca até hoje. Quando a gente assiste na televisão algo desse tipo, a gente fica chocado. Mas, diante da ética de Deus, a ira, o insulto, eles quebram exatamente o mesmo mandamento. Nós caímos exatamente na mesma linha, que é não matarás, porque a semente é a mesma. O início do assassinato começa com a ira, começa com o insulto, começa com a vingança, começa com o ódio. Nós precisamos ser mais sensíveis nas coisas que se referem ao outro. Nós precisamos ser mais empáticos, e não é uma conversa de coach, é a ideia de perceber de que a imagem de Deus está em todo ser humano, e que quando nós ofendemos outra pessoa de maneira vingativa, de maneira odiosa, nós estamos simplesmente descartando a imagem de Deus naquela pessoa. Isso é grave. A Bíblia nos revela que isso é grave. E Jesus também nos ensina que, imediatamente, quando nós tivermos consciência de um relacionamento estremecido, nós devemos tomar todas as medidas necessárias para restaurá-lo, pedindo desculpas, ressarcindo o que provocamos de dano, pagando a nossa dívida e fazendo as restituições devidas, se quisermos evitar quebrar o mandamento do Senhor. Por fim, para finalizarmos, eu gostaria de ler 2 versículos do Salmo 139, de Davi. Ele inicia dizendo: Deus, o Senhor conhece todos os meus caminhos, o Senhor me sonda, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor me conhece como ninguém, o Senhor sabe tudo que eu vou falar, tudo que eu vou pensar, tudo que eu vou fazer. E eu não sei se os irmãos ficam estremecidos com isso, mas Davi ficou. Ele fala no verso 5, olha, e isso é maravilhoso demais para mim, só para parar em pensar nisso, eu fico sem ação, porque o Senhor me esquadrinha.
Mas Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá o caminho para conseguirmos trilhar as bem-aventuranças, ou vivermos de uma forma que Deus deseja que nós tenhamos que viver no seu reino. E se encontra nos versos 23 e 24 do Salmo 139. Diz assim: Davi olha para Deus ao final disso tudo, percebendo que Deus é grande, que Deus esquadrinha os corações, que Deus sonda até o mais profundo do abismo, que Ele conhece todas as intenções de Davi. E Davi ora: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele pede: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabe que ele vai pecar. Davi sabe que ele vai quebrar a lei de Deus. Davi sabe que ele vai transgredir a lei de Deus. Davi sabia que ele havia cometido um assassinato. Davi sabia disso. Ele sabia que o coração dele era ruim, era mau. Mas ele, com a consciência disso, ele toma a decisão que todo ser humano deveria tomar. É virar para Deus e falar: Pai, me sonda, me limpa, me corrige, me guia pelo caminho eterno, me mostra aquilo que eu estou errando, para que eu possa corrigir. Meus amados, Jesus nos indica que a necessidade de reconciliação com os irmãos é urgente. Mas é sempre importante nós lembrarmos que a necessidade de reconciliação com Deus é ainda mais. Nós possamos, a cada dia, trilhar esse caminho santo, esse caminho perfeito, esse caminho eterno, sabendo que muitas das vezes iremos tropeçar, algumas nós iremos cair, mas que o Senhor irá nos sustentar, irá nos perdoar, nos limpar e nos levar, assim como Davi pediu, pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar. A cruz e o seu mistério não posso entender. No Calvário agonizou o Deus Santo e justo, ao Filho esmagou e o fez por mim.